Mapa disse assim, ó, o Mapa vê essas coisas, os vizinhos de vocês cervejeiros caseiros, os teus vizinhos denunciam pro Mapa, ligam pro Mapa dizendo assim, olha, tem um cara aqui fazendo cerveja aqui na casa dele, aqui no meu bairro. E, cara, eu acho que isso não é legal, não tá certo, não sei o quê. Daí o Mapa vai lá, olha, que é uma casa, não tem mandato pra entrar, diz denúncia infundada. Só que as pessoas veem que denunciam e nada acontece e começam a denunciar para a ouvidoria, direto para o Mapa lá de Brasília. E o Mapa de Brasília cobra uma atitude maior, mas não tem muito o que fazer, porque é o cara que está fazendo na casa dele. Então o que aconteceu em Curitiba lá foi isso, alguém denunciou e os caras foram obrigados a ir no bar, atrás desse negócio, porque do contrário... Pô, a gente, os próprios fiscais do Mapa dizendo que, conversando entre eles mesmos, eles falam, não, a coisa é categorizar para a gente poder fiscalizar. A gente sabe que vocês não são criminosos que querem fazer e burlar a sociedade. Meu foco é tentar chegar numa empresa, então... O que eu tenho disponível hoje é a legislação vigente e eu vou atrás dela. Nesse momento eu vou fazer isso. É porque não adianta eu querer esperar mudar tudo para depois dar um passo. Então é o que eu quero. Cara, é muito difícil, a dificuldade é enorme, cara, de leis no Brasil, Alvará, CETESB, Ministério da Agricultura. A norma é feita olhando uma escala industrial razoável. É burocrático, é demorado pra caramba, entendeu? Só que eu sou de acordo com a lei, assim, nesse sentido. De instalação eu sou de acordo. Eu acho que o cara tem que ter uma instalação mínima mesmo. Ainda que cervejeiro artesanal tivesse digamos assim, uma regularização própria para ele, que eu também sou a favor disso, mas teria que ter um mínimo de situações de instalação. Eu acho que isso é importante. CETESB, Prefeitura, que é o alvará de funcionamento, né, de bar, restaurante, o Ministério da Agricultura, que é para fabricar mesmo, né, a fabricação de um produto, né. Porque os caras, eles estão priorizando no final a questão de bem-estar, ou seja, da saúde. Perfeito isso aí, né? Só que com a lei do jeito que está, os caras vêm te visitar aqui dos órgãos de fiscalização, ele quer que você seja uma macro cervejaria, e aí não rola. Isso está muito novo também para o governo. O governo também não está acostumado com tantas designações de cerveja e tudo mais. Não é que é complicado, é que é burocrático. Nosso país, de forma geral, é muito burocrático. E as leis, elas são muito engessadas para tudo isso. Foi durante 5 anos estudando, entrando no site, vendo brecha de lei, falando com o advogado, indo no próprio órgão, conversando. É um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Mas aí você vai conversar com o pessoal que já está fazendo essa licenciamento e tal, cada um fala uma coisa, a verdade é essa. Daí você fala de um outro. Pô, eu não consigo mapa, ninguém aprova. Daí você vai em outro lugar, o cara tem mapa para todas as cervejas. Uns falam que tem que ter forro, outros falam que tem que ter vidro. Só que você vê cervejarias já que estão com mapa, com tudo, e não tem muita coisa assim. O cara fala assim, não, eu tirei todas, é só mandar a documentação correta. Não, tudo bem. Daí o outro fala assim, eu não consegui, porque agora veio a vigilância sanitária aqui e o cano tava 10 centímetros pro lado. E no final, cara, você fica meio perdido. É tanta desinformação que acaba virando tudo lenda. Um telefone sem fio absurdo, porque você tem informações diferentes de diferentes pessoas, você não tem a mesma informação. Alguém que chega e fala assim, eu precisei disso para minha cerveja. Todo mundo tá certo, eu penso. Só que a gente tem que ir lá e falar com o cara que é o dono da lei, né? A ideia, eu acho que é você ir e conversar com o técnico de cada órgão, ou seja, do MAPA, ou da CETESB. Nós constituímos a empresa e logo a gente entrou com um pedido de licença de uso e ocupação de solo. Também você tem que entrar com um pedido no departamento de água para ver se você pode despejar isso no esgoto. É uma coisa super complexa, porque eles vão ter que vir fazer medição, aquela coisa tal. É a visão de macro, né? Uma macro, ela gera aí de efluente por dia, se for, por exemplo, Jaguariúna, que produz 2 milhões de litros por dia,
que ela use uma taxa aí de 4 litros de cerveja para 4 litros de água para 1 litro de cerveja produzido, você tem aí 80 milhões de litros de efluente, quer dizer, é efluente pra cacete, né? Você precisa ter uma estação de tratamento, você precisa... Uma cervejaria de pequeno porte que usa aí numa média de, sei lá, uns 6, 7 para 1, você está falando aí de 10 mil litros, são 70 mil litros de efluente mês, quer dizer, isso aí é pouquíssimo. Né? Mas uma micro, assim, normalmente elas não têm tratamento nenhum, né? Olha, tem muita micro que tem ETE, viu? O efluente de cervejaria, ele é muito rico em matéria orgânica. Se você descartar isso aí é um poluente potencial para rio, né? Porque a aparição de alga, de bactéria, é um alimento, né? Você está descartando no rio. Então a maioria delas tem tratamento tem ETE, sim. A gente vai para a CETESB pedir essa licença prévia. Provavelmente, quando sair, já sai o CNPJ e você já registra um químico responsável, e aí você registra no CRQ e entra com o pedido no Ministério da Agricultura de instalação. Tem que ter um químico responsável, mas esse químico responsável ele não precisa estar todos os dias na cervejaria. Um prestador de serviço, um contrato com a cervejaria para estar dando visto para cada cerveja, dando visto para a cervejaria, mas ele não precisa estar presente todos os dias. Então isso já facilita muito também para muita gente. E se eu não me engano, se eu não estiver muito errado, basta um técnico em química que ele já pode assinar toda a documentação. O mais complicado, que varia muito apesar de ser uma legislação federal, é o Ministério da Agricultura. Cada estado tem o seu Ministério da Agricultura, então você fica mais ou menos um pouco na mão da interpretação, da fiscalização a respeito do que você precisa para estar abrindo o seu estabelecimento, de registro de produtos, registro do estabelecimento, porque cada estado dentro do Brasil, ele vai ter uma certa peculiaridade. Então, para São Paulo é uma história, né? Eu acho que tem outros estados que a legalização é muito mais simples. A visão da pessoa que vai certificar você, ele tem uma visão mais da macro, ele conhece mais aquilo lá. Para você legalizar em São Paulo hoje, você precisa ir fazer um investimento aí da casa de uns mais de 500 mil reais, com certeza, para você montar uma plantinha, que seja uma plantinha de 4, 5 mil litros, né, para começar. Em Minas Gerais, eles vão te exigir ter uma cozinha, que é uma sala de cozimento numa área fechada, azulejada até certa altura, com piso definido para a indústria. Já existem outros estados que eles vão pedir para que a sala de moagem de grãos ela seja separada da sala de cozimento. Em um outro porte de cervejaria, eles vão pedir para que se haja um laboratóriozinho para poder fazer as análises, entendeu? Então isso vai depender, primeiro de tudo, de cada mapa. Bom, a reforma, você tem que azulejar a parede até 1,80 m, né? O chão tem que ser ou de epóxi ou a lajotinha que tem que ser um espaço aberto, tem que ser inteirinho sanitário, né? Você tem que ser fácil de limpar. Todas as janelas precisam de tela, né, contra roedores. Então, quer dizer, você tem que adaptar o espaço. Não dá para chegar num galpão e falar aqui vai ser minha cervejaria, você põe o equipamento para dentro e começa a produzir. Então, você vai gastar aí uns 150 mil reais com uma cozinha, panelinha de 500 litros, né, automatizada, né, dá uns 180, 190 mil reais de equipamento, da parte a parte quente e a parte fria. Velho. Panela, caldeira, trocador de calor, filtro, quer dizer, toda a parte de equipamento para deixar a cerveja pronta. Porque, na verdade, o que define a sua produção, a sua capacidade de produção, é a parte fria, não a parte quente, né? Você consegue braçar, por exemplo, quase até 20 mil litros com 500 litros de parte quente, né? Você só vai dependendo da parte fria conseguir aceitar isso. Você vai gastar aí mais uns 50 mil, 60 mil reais de reforma. Daí você tem toda a parte burocrática, a parte de lançamento de marca, você vai ter que contratar os ajudantes dentro da cervejaria, você vai ter que comprar pelo menos um caminhãozinho ali para poder levar a cerveja nos distribuidores, quer dizer,
Você vai precisar aí de uns 500 mil reais para poder fazer isso. Eu acho que com menos de 2 milhões, eu acho difícil, assim, sabe? Porque, pô, só em equipamento da cervejaria vai 1 milhão fácil. Você vai querer ter uma cervejaria que te possibilite fazer decocção, sabe? Poder trabalhar com todas as receitas do jeito que você pode, do jeito que você quer. Tudo isso tem um custo, é tudo de inox, você tem que ter bomba daqui, bomba de lá, barril pra caramba. Tudo, cara, cada barril que é 500 reais. Pensa assim, você vai ter quantos barril? 10 barris? São 5 mil reais? Mas 10 barris não é nada, pô. Não, você precisa de 100, então você tá falando de 50 mil. E assim a conta vai subindo. A engarrafadora é não sei quanto, o lavador de barril é não sei quanto, a caldeira é 50 pau. Sabe, você vai botando tudo isso no negócio e chega esse valor, 2 milhões. Não, é um mito esse negócio de começar gigante. Em termos de equipamentos, você não tem necessidade de ter uma panela de 1000 litros. Você pode ter ali uma panelinha de 100 litros e fazer o seu processo. Nós temos o exemplo da Bode Brown no Paraná, que se eu não me engano tem uma braçagem de 300 litros, né? Mínimo que seja 50, 70 mil reais, você já monta uma cervejaria. Eu acho que ele tem que ter essa panelinha de 50 litros ou 100 litros em inox sanitário, ele pode mandar fazer isso. Então dentro daquele seu salãozinho lá que você vai ter a sua panela e os seus fermentadores também de inox sanitário e tudo mais. A panela de mosturação, de fervura e a panela e os fermentadores maturadores podem ser no mesmo ambiente, não tem nenhum problema em relação a isso. A única coisa que existe uma obrigatoriedade que você tem que ter um espaço para insumos, para você guardar os maltes, uma geladeirinha com temperatura controlada para você guardar levedura, lúpulo, tem que ter, e os maltes separados, onde você provavelmente vai fazer a moagem desses maltes. Ao lado disso, você tem a segunda salinha que vai estar as panelas de fervura, seus fermentadores e um terceiro espaço onde vai estar o seu produto final. Após ele ter essa estrutura de 3 salas, azulejadinho, ele pode pleitear isso dentro do Ministério da Agricultura, a regularização da cervejaria dele. Primeiro você registra a cervejaria, depois você vai fazer o registro das suas cervejas. Que você tem que descrever exatamente o extrato da cerveja, a quantidade de insumos que você utiliza, álcool exato. Quem faz isso e faz super bem é a WE Consultoria. Então você manda lá 2 garrafinhas da sua cerveja para eles fazem a análise da sua cerveja e com essa análise da sua cerveja você pleiteia isso no mapa de cada cerveja. No estado de Minas Gerais, eles são bem eficientes, tá? Eles conseguem liberar um rótulo aí em média em 2, até às vezes 1 mês e meio, 2 meses. O máximo que eu já tive problema é o rótulo ficar uns 3 meses para liberar. Que para os parâmetros que eu escuto das outras regiões, tem gente que fica até 1 ano, 1 ano e meio para registrar um rótulo. Eu, sinceramente, no estado de Minas Gerais, eu não posso reclamar do Ministério da Agricultura. Eu não sei. A licença hoje em dia aqui na Nacional, a gente só pode fabricar e consumir no próprio local, eu não posso distribuir. A única brecha de lei para eu montar uma fábrica na Pedroso de Moraes, aqui no coração de São Paulo, foi eu consumir no próprio local, senão eu caracterizo como indústria, caminhão passando, então eu teria que montar uma fábrica na Anhanguera, nos arredores de São Paulo. Por isso que a gente acha que um brewpub é o mais legal, porque você não precisa distribuir, as pessoas vêm até você tomar. É o que deu certo nos Estados Unidos, é o que movimenta a economia americana, é brewpub. Cervejaria que tem um restaurante do lado, comida super boa, cerveja super boa, as pessoas vêm por causa dessas 2 coisas. É isso, essa é a receita de sucesso. Então é isso que a gente está estudando, tentando copiar, tentando fazer a nossa visão dessa coisa. Em Minas, o próprio MAPA fez uma reunião com os cervejeiros caseiros, com o pessoal da Serva, para ensiná-los um passo a passo. Tá? Então, eu acho que uma maior aproximação com o MAPA é o caminho mais brando, mais rápido para se chegar numa autorização para produzir cerveja e etc. Rolou uma reunião entre os cervejeiros, a Serva de Minas e o MAPA lá em Minas Gerais, e o próprio MAPA disse que a solução, na visão do MAPA, é
você categorizar essas cervejarias, para você poder dizer, pela lei, que um brewpub que faz até 10 mil litros por mês não causa tanto impacto ambiental quanto uma cervejaria que produz 1 milhão de litros por mês. Na visão do Power Mapa, a lei é antiga, porque já faz 12 anos que ela está rodando. A Serva Brasil, que é uma coisa que praticamente foi fundada agora ano passado, é um papel que nós vamos estar podendo desenvolver isso aí com o tempo. Eu acho que vai ser legal de ter um representante ali para poder falar em nome desse pessoal que está produzindo, que tem intenção de legalizar, porque eu acho que ninguém gostaria de estar vendendo ilegalmente, entendeu? Todo mundo que vende gostaria de estar, só que os caras têm que criar uma nova norma. A gente não consegue se organizar, cara? O que é? Não. O que acontece? Se você jogar uma biribinha no chão, sai cada um correndo para cada lado. Já tentou? Não. Tenta conversar com o Junqueira disso. Eles tentaram montar uma cooperativa lá em Curitiba. Não vai. Ele falou, ninguém, é segundo plano e muita coisa, o cara não quer dar o salto. A Serva Brasil poderia reunir todos os cervejeiros caseiros, tendo seus representantes por região, e formalizar o que você queria. O que você falou, uma associação. Mas não tem. Eu não reclamo que não tenha. Ia ajudar? Ia, mas eu também não posso fazer isso. Porque a não ser que eu tivesse reunião da 1 até as 5 da manhã. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, pô, que horário você tem disponível? Eu falo, da 1 até as 5 da manhã. Eu acho que a Serva aqui, primeiro a Serva é muito pouco presente em São Paulo, a cidade de São Paulo. Hoje em dia a cidade de São Paulo tem muito cervejeiro caseiro. Né? Eu falo isso porque eu tenho lógica, quer dizer, eu sei que tem, que eu conheço, eu vendo. A Serva paulista está fazendo falta aqui na cidade de São Paulo. E eu acho que ela, nesse sentido, ela não está fazendo muito bem o papel dela, de ajudar. Hoje em dia, se você for procurar informação sobre legalização, eu não sei, a Serva não seria uma fonte para mim, pelo menos. Então, porque eu acho que existem duas situações. Você pode ser o cervejeiro caseiro que leva isso como um hobby, né? E você pode ser um cervejeiro caseiro que vê isso como uma opção de vida, né? Que você está se especializando, você está aprendendo, para um dia realmente trabalhar com isso. Então eu acho que a Serva ela deveria enxergar os dois lados, né? Eu concordo que tem o caseiro, que é hobby, que caga e anda, como que faz para abrir uma cervejaria, mas eu acho que eles têm que enxergar os dois tipos de cervejeiros e representar os dois tipos de cervejeiros, né? Em outros estados, eu acho que a situação é diferente, porque a cúpula das acervas nos outros estados são de cervejeiros caseiros que procuram se profissionalizar. Por exemplo, o Junqueira, que é presidente da Serva Curitiba, lá do Paranaense, ele tem a Morada, que é legalizada, por sinal, né? Que em conjunto com agora eles estão, acho que Kavensky. Você pega em Minas, tem o Patros, ele tem a Grimor, Paranaense, Mineira e do Rio, a Gaúcha também. Esses três estados têm as acervas têm um posicionamento diferente em relação ao caseiro que quer se profissionalizar, né? Aqui em São Paulo eu acho que a gente é um pouco órfão. O que parece que falta é um trabalho que é possível de fazer, de se criar esse ambiente, como, por exemplo, o pessoal da uva fez no Sul, para motivar a indústria nacional. E, curiosamente, a cerveja brasileira, ela tem competitividade porque ela consegue gerar volume. Você está adquirindo um hábito de tomar cervejas de melhor qualidade, e criando os nichos de mercado que permite você ter um volume de mercado interessante a atender, que poderia ter um tratamento melhor. Mas se for depender da atividade de um João, não dá. Tem que juntar um grupinho de pessoas que pensam a mesma coisa para articular um plano de ação. Até por exemplo, para chegar na vigilância sanitária do Estado e não da União, e falar, olha, esse é um projeto, o que vocês acham disso? Mostrar que existem segmentos de mercado diferentes que merecem tratamentos diferentes. Isso não significa não pagar imposto, não significa ter... Simplesmente é uma indústria diferente. Pegar alguém que mapeie, que comece a mapear toda a regulamentação da cerveja, que traga exemplos de como é que foi feito das microcervejarias na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é enorme, na França, na Itália, na Bélgica.
Quais são os exemplos? Como é que eles operam para trazer isso para cá? Uma coisa é a lei que tem que ser votada no Congresso, outra coisa são normas regulamentares que são editadas por órgãos do Poder Executivo, no caso, a Anvisa, o Ministério da Agricultura. É possível, talvez, trabalhar normativas especiais que não enfrentem a lei, simplesmente dão à lei a dimensão mais adequada para aquele tipo de negócio. Você pode conseguir, em nível administrativo, né, uma regulamentação mais tênue para a pequena microcervejaria. Você consegue, olha, eu não preciso, a minha produção é tal que eu não preciso ter esse tipo de condicionante. A minha produção é limpa, eu não tenho tanto problema de controle de sujeira porque é muito pequeno. Você quer ver um exemplo? As farmácias de manipulação, elas são uma indústria química como outra qualquer, elas produzem medicamento. Agora, o nível de controle fitossanitário que tem nessas atividades não é o mesmo que se aplica a uma grande indústria química de medicamento. Tem espaço para isso, tem espaço. O que precisa é o pessoal se organizar dentro do conceito. O que nós precisamos que é comum? É viabilizar, flexibilização de normas administrativas que permitam pequenas operações. Qual é a possibilidade porcentagem dos caras conseguirem uma normativa mudando a situação? Eu acho que é muito grande. Eu acho que é muito grande. 80%, 85%. Eu acho que é possível.